Olá, amados alunos, amadas e amadas, sejam bem-vindos ao nosso último bloco sobre revisão. Vamos começar falando do Conselho de Recursos da Previdência Social. Vem aqui comigo. Vamos lá. Competência do Conselho de Recursos começa com a competência da Junta de Recursos, né? A Junta de Recursos, ela é... Opa, deixa eu apertar aqui. Ela é competente para julgar, gente, todas as decisões do INSS. Entenda isso. Toda decisão do INSS é cabível um recurso para as juntas. Seja de beneficiários do regime geral, da LOAS, tá? Envolvendo o segurado especial, o CNIS. Então, do INSS não tem dúvida. O INSS decidiu, cabe recurso para a Junta de Recursos do Conselho de Recursos da Previdência. Mas tem algumas outras novidades aqui, que é a contestação sobre a aplicação pelo Ministério da Economia do fator acidentário de prevenção e os recursos dessas contestações, tá? Que foram aplicados aí pelo Ministério da Economia, né, naquela alíquota lá do GILRAT, lá de 1, 2 e 3%. E também os recursos dos processos relacionados à compensação previdenciária, né, perdão, a compensação financeira, né, entre os regimes próprios de previdência social e também a supervisão e fiscalização dos regimes próprios de previdência social. Então, o recurso dessas decisões também são de competência da Junta de Recursos da Previdência Social. Então, funciona basicamente assim. A pessoa faz o requerimento dela junto ao INSS, o INSS toma uma decisão, cabe o recurso ordinário no prazo de 30 dias para as juntas de recursos, que é um órgão colegiado do Conselho de Recursos da Previdência Social. As juntas vão proferir a decisão. Da decisão da junta, tanto o segurado quanto o INSS podem recorrer para as câmaras. Aliás, esse é o único recurso que o INSS tem, recurso administrativo, que se chama recurso especial, que são julgados pelas câmaras que ficam lá em Brasília. E depois disso tudo, ainda tanto o segurado quanto o INSS podem pedir a uniformização de jurisprudência, que ela é analisada pelo Conselho Pleno do CRPS, que também fica lá em Brasília, que a sua função é uniformizar a jurisprudência através de enunciados, tá? Então, basicamente, recurso administrativo é isso. Crimes contra a Previdência Social. Vamos relembrar aqui um crime muito comum que vão te perguntar, que é o crime de apropriação indébita previdenciária, que é a pessoa que pegou o dinheiro de outra para destinar à Seguridade e não o fez. Então, seja o crime que a empresa comete quando retém a contribuição e não faz o recolhimento, a contribuição do trabalhador, ou a empresa recebe o dinheiro da Previdência para pagar benefício de salário família ou salário maternidade e não paga, ou o crime cometido pelo banco, que recebe o recolhimento e não faz o repasse, esse é o crime de apropriação indébita. Veja que o crime não é não pagar a contribuição, mas é pegar a contribuição de alguém e não fazer o pagamento, deixar de repassar o valor que já foi recolhido dos contribuintes, tá? Seja porque foi descontado de pagamento, seja porque integrou despesa contábil de venda, tipo a contribuição do segurado especial, que a empresa retém lá 1,3%, só que daí a empresa não faz o recolhimento, isso é apropriação indébita, tá? Ou não pagar benefício de valor que já foi reembolsado. Esse é o crime, assim, digamos, mais importante. Lembrando que se antes da ação fiscal, né, o sujeito delinquente resolver pagar, né, confessar, declarar e pagar, está extinta a punibilidade. Mas depois da ação fiscal, gente, só vai ser extinta a punibilidade se depender do juiz, né, fica facultado ao juiz, sendo réu sem antecedentes, réu primário, ou porque o valor é muito baixo a ponto do poder público não executar, ou porque o cara pagou antes de apresentada a denúncia pelo Ministério Público Federal. São as hipóteses daí de extinção da punibilidade. Senão, ele vai ser condenado, e é isso. E aí, gente, quero lembrar que os benefícios decorrentes de legislação especial, tem tudo para ser cobrado isso aqui, tá? Então, leia os decretos, ainda dá tempo, as normas que estão lá no edital. O professor vai lembrar aqui de algumas coisas. Síndrome da talidomida, tá? De uma lei lá de 82. As mães tomavam medicamentos, Sedin, Cialis, Sleep, para tirar o enjoo. Só que as crianças acabaram nascendo com uma deformidade física. Pessoas que nasceram a partir de 58, elas têm direito a essa pensão especial. Quem? A pessoa com deformidade física, né? A pessoa que nasceu. Vai receber esse benefício. É um valor definido em portaria ministerial, você não precisa saber o valor. Tem natureza indenizatória, afinal de contas foi erro do sistema de saúde do Brasil, não existia SUS naquela época.
né? Mas a ideia é isso. Acumula-se sim com benefícios previdenciários, com benefícios da LOAS, só não se, como todas essas pensões especiais, não se acumula com outras pagos, né? Pagados. Não se acumula com outros pagos pela União em razão do mesmo evento gerador, né? Lembrando que essa síndrome da talidomida é um benefício antigo, tá? Desde 82. Ele tem o acréscimo de 25%, se a pessoa precisar do acompanhamento permanente de outra pessoa, e ainda tem mais o acréscimo de 35%, tá? Quando a mulher atinge 20 anos de tempo de contribuição, ou o homem 25, ou atinge a idade, 50 anos mulher, 55 homem. Daí também tem um aumento de mais 35%. Não paga imposto de renda, é mensal, é vitalício, claro que não se transfere, porque é pago em razão de uma deformidade física que a pessoa tem, né? Então é algo personalíssimo, então lógico que não vai nem gerar pensão, só é pago em caráter indenizatório, né? Está indenizando a pessoa. Então lógico que não vai gerar pensão e não vai ser transferido para ninguém. Os seringueiros que trabalharam lá como seringueiro na região amazônica para ajudar o esforço de guerra, estavam lá se empenhando para produzir borracha, começaram a trabalhar lá a partir de 43, são pessoas pobrezinhas, né, não recebem benefício previdenciário, nem de regime próprio, ganham lá por mês até 2 salários mínimos, né, daí eles recebem essa pensão aí que tem o valor de 2 salários mínimos, é um seringueiro, né, que é um trabalhador. Por ser trabalhador e ter uma natureza previdenciária, não é nada indenizatório, aí vira pensão. Dá para pagar para os dependentes, desde que os dependentes também sejam pessoas simples, né, tenham o mesmo estado de carência. Ganha até 2 salários mínimos, ganha mais 2 salários mínimos de benefício, tá bom. Dá para seguir a vida. Pessoas simples, né? Aí tem a pensão do ex-combatente, os caras que participaram das operações bélicas. Não os militares, esses estão garantidos. Receberam valores exorbitantes. Mas aqui tem as pessoas que ajudaram, médicos, enfermeiros, que participaram de um modo ou de outro na Segunda Guerra Mundial. Né? Tanto as pessoas que trabalharam, então veja que são pessoas que contribuíram, então tem uma natureza previdenciária, seus dependentes também, né? São os mesmos dependentes da pensão, exceto porque não tem igualdade de gênero e não existe o deficiente aqui como beneficiário, né? Porque naquele tempo era só o homem que deixava pensão para a mulher, viu? Não tinha pensão da mulher para o homem. Por isso que você olha assim, é só a mulher, a viúva e tal. Tudo bem. Então, assim, a viúva vai receber? Claro, desde que ela não tenha abandonado o lar há 5 anos ou menos 5 anos e o marido recusou ela. Eu acho tão engraçado isso, sério. Ela se separou do lar 1 ano, voltou, o marido recusou. Então, portanto, ela não é mais dependente. Cara, isso é algo que não me entra na cabeça, mas tudo bem. Companheira que cessou a dependência, e é legal que a lei fala aqui na vigência do concubinato. Cara, eles tratavam os companheiros como concubinos, tipo, nada a ver. Entendeu? Tipo, companheira aqui era tratada como se fosse a outra. Não, cara, companheirismo é união estável. Não tem nada a ver com concubinato. Mas tudo bem. Ou quando o dependente realmente matou o segurado, ou um dos outros dependentes também, daí não vai ter direito. Ou ex-esposa, né, que não tenha alimentos, também daí não vai deixar, não vai receber pensão, né, desse combatente. A renda mensal, gente, olha só o que é que diz a lei. Corresponde à pensão militar deixada pelo segundo tenente das Forças Armadas. Então tem o primeiro tenente e o segundo. O segundo tenente é o que define o valor da pensão por morte. Né? E o valor da pensão é revertido integralmente para os dependentes. Né? O valor da pensão, que vira pensão, que a pensão especial deixa a pensão, né, para os dependentes é o valor integral. Né? Exceto a ex-esposa, porque ela vai receber só aquilo que estava definido como alimentos. E o excedente que é repartido para os demais. É muito curioso isso aqui. Mas tudo bem. O reajuste segue a pensão tronco dos militares, assim como as pensões do regime geral pagam em partes iguais, não se acumula com outros benefícios, mas se acumula com benefícios previdenciários, ou seja, o ex-combatente participou da guerra, mas se ele quiser se aposentar pelo regime geral, pode. E como todos esses benefícios especiais, é tudo pago às contas do orçamento da União. Cessa igual os dependentes. Né? Óbito, casamento. O casamento é legal aqui, casamento cessa, viu? Então, se a ex-mulher casar, ela perde a pensão. Isso é coisa de militar, né? Os militares tinham isso. Casamento perde. Mas é só aqui. No regime geral não perde. 21 anos para o filho, ou quando cessa a invalidez. Hemodiálise de Caruaru, 1996, teve lá o Instituto de Doenças Renais. As pessoas estavam lá fazendo
hemodiálise, só que elas foram intoxicadas e morreram, né? Hepatite tóxica. Aí morreram lá, num período de 2 meses, ó, fevereiro e março de 96. Cara, um monte de gente morreu. Aí os dependentes, né, os beneficiários, puderam ter direito a essa pensão especial, né? Então, quem? O cônjuge de quem faleceu, o companheiro, a companheira, os descendentes e ascendentes e colaterais até o 2º grau. Ou seja, são os mesmos dependentes do regime geral, exceto que aqui entram os avós e também os netos. Também entram, mas a ideia é sempre a mesma. Como são pessoas simplesinhas, é um salário mínimo, né, que vai receber desde a data do óbito, né? Lógico, a pessoa tinha 5 anos lá para pedir, né, essa lei de 96, né, pediu lá, recebeu, mas se for pedir hoje vai receber a partir dos últimos 5 anos só, né? Não tem 13º, pode se acumular com benefício do regime geral e regime próprio, é claro que pode, porque é uma pensão pago para dependente de segurado que morreu, então é lógico que a pessoa pode trabalhar e ter suas aposentadorias, não tem problema nenhum, né? E é pago à conta do Tesouro Nacional. Você percebe? Como ele é muito parecido com a pensão por morte também acumula com tudo, com a aposentadoria e tal. Então aqui também vai acumular. E lógico, quando a justiça condenar lá os donos lá do instituto, daí cessa a pensão. Que daí a pessoa vai receber a pensão direto lá do instituto lá que cometeu o gravíssimo erro. Ah, e Césio 137, década de 80, Goiânia, né? As criancinhas acharam lá as pedrinhas de Césio e todo mundo ficou feliz, só que foram contaminadas. E elas recebem conforme percentual de contaminação, né? E isso tudo é avaliado numa junta médica oficial lá da Fundação Leite das Neves Ferreira, né? Lá de Goiânia. Então, as pessoas que são vítimas, então é a própria vítima que recebe. Se é a própria vítima e ela é que sofreu a radiação, é lógico que não gera pensão, é personalíssimo, né? Não se transfere a ninguém, ela é a vítima, né? Pago em razão disso. A renda mensal varia conforme o grau de contaminação, e bem cara da CESP falar assim, olha, a pessoa que tem incapacidade de forma total ou parcial vai receber o dobro dos demais contaminados. É isso mesmo, cada pessoa teve um grau de contaminação. Todos eles vão receber a pensão, mas uns vão receber mais. Teve gente que ficou totalmente incapacitado em razão da radiação. E lógico, né, o governo não fez isso de graça. Ele viu que ia tomar paulada do judiciário, né, então ele já fala o seguinte, olha, quando eu perder do judiciário, tudo isso que a pessoa está recebendo de pensão vai abater daquilo que a União está sendo condenada, por cometer o gravíssimo erro de não ter fiscalizado lá. Ah, o anistiado político. Puxa vida, esse carinha aqui é muita gente, tá? É qualquer pessoa que sofreu qualquer tipo de punição, foi atingido de qualquer forma, direta ou indireta, por motivo exclusivamente político, desde 46 até a Constituição da República. Qualquer um, tá? E aí vem qualquer coisa, tipo, a pessoa teve que mudar de cidade, a pessoa se afastou de trabalho para acompanhar a cônjuge, a pessoa teve a aposentadoria cassada, a pessoa perdeu o emprego, a pessoa foi exilada, a pessoa foi pro pau de arara. Cara, a pessoa que sofreu ali, que é um anistiado político, vai ter direito a essa aposentadoria. Exerceu gratuitamente mandato de vereador, foi servidor público que foi punido, muitas vezes sem direito à ampla defesa, simplesmente teve lá a exoneração decretada. Qualquer caso, gente, de que a pessoa, por motivo político, sofreu qualquer tipo de penalidade. Tá? Então, a pessoa aqui vai ter direito a várias coisas, né? Primeiro, o reconhecimento da condição de anistiado. Vai ter direito à reparação econômica, o período que foi anistiado será contado para todos os efeitos, inclusive previdenciários, por isso que é considerado como tempo de contribuição, né? Ainda que não tenha contribuição previdenciária, vai ser considerado como tempo de contribuição. Conclusão do curso que a pessoa fazia, né, que estudava às vezes em faculdade, foi expulsa da faculdade porque leu Marx e não podia, né? Servidor público, né, ou empregado público vai ser reintegrado, né, vai receber todos os atrasados, né, desde que, lógico, tenha sido anistiado por motivos políticos, né, e, enfim. Haverá direito a 2 reparações econômicas. Primeiro é a reparação econômica única, que basicamente é 30 salários mínimos por ano de punição. Então, se a pessoa ficou 5 anos aí punidas, aí vão ser 150 salários mínimos, mas limitados a R$100 mil.
desde que não comprove vínculo com a atividade laboral, quer dizer, a pessoa não perdeu o trabalho na época, ou não teve repercussão no trabalho. Porque se teve repercussão no trabalho, aí vai ter direito a uma prestação mensal permanente e continuada, que é exatamente o valor que recebia na época, com todos os direitos, se tivesse continuado na atividade. Tá? Vai receber, interessa se era empregado público, privado, cara, vai receber a mesma coisa. Não se era diretor lá de um jornal, por exemplo, vai receber o valor vitalício do cargo de diretor com direito a todas as vantagens. Né, consultado os pares, colegas, é feito pesquisa de mercado para verificar quanto era. Então, é um benefício bem generoso para essas pessoas. Lógico, só não pode ser superior ao teto constitucional, nem inferior ao salário mínimo. Ah, e essa reparação aqui mensal é só para quem comprova vínculo laboral na época, tá? Mas também pode optar por receber a reparação única. Né? A hanseníase de 2007, lembrando que eram pessoas que foram isoladas em hospitais colônia até 86, tem direito a receber essa pensão especial, também a cargo do Tesouro Nacional, né, acumula-se com benefícios previdenciários, é um valor fixado em lei, não precisa saber o valor, né, mas o início do benefício é 2007, não importante a data do pedido. Então, se a pessoa não pediu, né, essa lei é 2007, né, se a pessoa não pediu lá, mas está pedindo hoje, vai ter direito a receber. Né? Desde a época lá. Muito bem. E para finalizar, as crianças com síndrome de congênita do Zika vírus, é uma lei de 2020. Olha só, crianças que nasceram, né, com a síndrome congênita do Zika vírus, nasceram agora, entre 2015 e 2019. 1º de janeiro de 2015 a 31 de dezembro de 2019. E que estavam recebendo o benefício da LOAS, ou seja, eram pessoas pobrezinhas, né, que é benefício da LOAS para pessoa com deficiência. Então, essas crianças, elas passam a ter direito à pensão especial. Lógico que elas abrem mão da LOAS, né, mas vão receber a pensão especial. A vantagem, quer dizer, é a mesma coisa que a LOAS, né, um salário mínimo, né, não tem 13º, não tem abono anual, é a mesma coisa. A diferença é que agora é vitalício, né, não tem prazo de 2 anos, igual o BPC da LOAS. Né, e é pago a conta da União. Lógico que a pessoa tem que abrir mão, né, tem que desistir da ação judicial, né, que a pessoa pede essa pensão. Ah, e um detalhe, para as mães dessas crianças entre 2015 e 2019, o salário maternidade delas é de 180 dias. Tá bom, meus amados? Eu acho que deu para fazer uma boa revisão, né? Sei que foi meio corrido, mas foi o máximo de informação que pudemos ter. Quero desejar a todas e a todos uma excelente prova. Quero ver o nomezinho de vocês no Diário Oficial da União. Tamo junto, tá bom? Um grande abraço e até a próxima.